As funções atípicas, vocês estão vendo que são o quê? Todas elas relativas à administração, né? Comprar, contratar, demitir, e por aí vai. Então, o Tribunal de Contas, ele pode sim fiscalizar o Poder Judiciário. Ele não pode dizer o seguinte: aquela sentença que o juiz tal proferiu é injusta, anule aquela sentença. Isso o tribunal não pode fazer, porque daí ele estaria aqui, adentrando na função própria, típica do Poder Judiciário. Mas o tribunal pode falar o seguinte: aquela contratação foi superfaturada, foi ilegal, desfaça aquela contratação, desfaça aquela nomeação, por exemplo. A mesma coisa que no Poder Legislativo. O Tribunal de Contas não pode falar que uma lei foi injusta, por exemplo, ou que a lei não foi bem feita, que está errado. Mas ele pode falar, por exemplo, que aquela contratação, aquela gráfica, foi por um preço muito elevado. Refaça aquela contratação, devolva o dinheiro. Aqui no Poder Executivo, por exemplo, construir uma rodovia. O tribunal não pode dizer onde a rodovia vai ser construída, como ela vai ser construída, mas ele pode falar que a rodovia está com um preço acima do preço correto, né? Ele não pode decidir em que estado ou em que município vai ser construída, por exemplo, uma adutora, mas ele pode dizer que aquela adutora ali é ineficiente, que está custando mais do que deveria. Ele, por exemplo, não pode decidir quais medicamentos o Ministério da Saúde vai adquirir para poder dar à população de baixa renda, mas ele pode dizer que aqueles preços ali não condizem com os preços do mercado e, portanto, alguém tem que pagar por aquele preço superfaturado, né? O tribunal não pode decidir quando um promotor, um procurador vai oferecer uma denúncia, ou se aquela denúncia é justa, se não é. Mas se o Ministério Público contratar algum servidor, por exemplo, sem concurso, ele vai pedir o quê? O cancelamento daquela nomeação, tá? Então, o tribunal ele pode fiscalizar todos os poderes, mas apenas na função administrativa, né? Ou seja, na emissão de atos administrativos e não nas decisões, vamos dizer assim, típicas de cada poder, tá? É muito comum em prova de concurso a banca perguntar se o tribunal pode fiscalizar o judiciário, ou o legislativo, ou o Ministério Público, né? Pode. Se a pergunta for aberta assim, pode, né? Desde que se limite às funções administrativas ou atípicas de cada poder, tá? Aí tem uma pergunta aqui, ó: quem julga as contas do TCU? Eu vou mudar um pouco essa pergunta aqui, né? Para quem fiscaliza o TCU, né? O TCU, ele tem, que o julgamento eu vou falar um pouquinho mais para frente. O TCU tem duas formas de ser fiscalizado. Primeiro, tem também a sua parte administrativa, que é, por exemplo, a Secretaria do Tribunal, e tem a parte típica lá, vamos dizer assim, né, o plenário, os 9 ministros, né? Quem tem competência para fiscalizar a parte, vamos dizer assim, atípica, né? O próprio controle interno do tribunal, né? E o tribunal usando da sua competência de controle externo. Ou seja, pode haver controle externo sendo exercido pelo tribunal no tribunal. Vamos fiscalizar o próprio tribunal através do controle externo ou através do controle interno. É possível. Tá, isso aí supre o que eu queria deixar claro. Depois a gente vai falar sobre o julgamento das contas, né? Parte 2, né? História do controle externo no Brasil. A pergunta é: sempre existiu TCU? Né? Na verdade não. TCU é uma criação do então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, em 1888, né? Se vocês me lembram de história, a República foi criada em 1889. Então o tribunal ele tem um ano antes da República, foi criado. Na época, ele era ministro da Fazenda e não concordava de que, vamos dizer assim, que o governante não tivesse ninguém
para não prestasse conta a ninguém, que ele fosse onipresente. E daí criou-se então a figura do tribunal para fiscalizar, vamos dizer assim, o governo. Aí houve uma crise nesses primeiros anos do tribunal aí, porque o presidente da República, que agora não me recordo o nome, queria fazer um gasto, né, e o tribunal, se eu não me engano, me falha um pouco a memória, né, negou a execução desse gasto, né, e daí pretendeu-se fechar o tribunal logo no seu início, né, já que tinha negado, e o presidente não estava concordando com aquilo. Mas acabou que ele permaneceu e em 1891 foi editado um decreto, né, e manteve a existência do tribunal. Tá. Existem, na verdade, dois tipos de controle, ou três tipos de controle externo, ou controle de modo geral, né? O controle, ele pode se dar no mesmo momento da edição do ato, que a gente chama aí de controle concomitante. Ele pode se dar antes da edição do ato, né, que a gente chama de controle prévio, né? Ou ele pode se dar depois da edição do ato, que chama-se controle a posteriori, tá? O controle ele é dividido em três momentos. Por muito tempo, o controle no Tribunal de Contas ele era um controle que a gente chama de controle prévio. Todo gasto, toda despesa que ia ser realizada, antes tinha que passar pelo Tribunal de Contas para o aval, né? Vai fazer uma licitação, passa para o Tribunal de Contas dar o aval. Vai efetuar uma despesa, passa para o Tribunal de Contas dar o aval. Esse controle funcionou muito bem, é um controle meio burocrático, né? Funcionou muito bem quando a administração é pequena. Com o crescimento da administração pública, né, a quantidade de atos de despesa cada vez maiores, tornou-se impossível você controlar previamente, vamos dizer assim, todos os atos. Então, optou-se, óbvio, por fazer um controle a posteriori, ou seja, depois de executado o gasto, nós vamos ver se aquele gasto, né, alguns dele estão de acordo ou estão corretos, tá? O controle concomitante, existe uma certa discussão aí sobre quando, onde ocorreria esse controle concomitante. O controle concomitante ocorreria quando, por exemplo, sai um edital de licitação e antes que fosse declarado um vencedor, o tribunal já está analisando o edital e já está controlando, está vendo se aquele edital está correto. Isso aí seria um exemplo hoje em dia de um controle concomitante, ou seja, feito ao momento da despesa, ao momento da execução dos atos. Tá? A questão 3 fala sobre o controle externo no 1. Né? É muito interessante essa parte aqui, costuma ser exigida em alguns concursos. Há dois tipos de modelo de controle externo mais comumente encontrados no mundo. Existe o modelo de controladorias, que é o modelo americano, por exemplo, em que não existe, vamos dizer assim, um tribunal, é um órgão unipessoal, é uma controladoria, né, que exerce as funções de controller, né, é quase que uma consultoria, né. O controller, que é o chefe da controladoria, ele assume as funções de orientação, de pedagogia, de assessoramento mesmo à administração. É um modelo americano, né, por exemplo. E existe um modelo de Tribunal de Contas, que é o modelo francês, um modelo que foi quase copiado para o modelo brasileiro. O modelo de tribunal é um modelo mais sancionador, ele não é um modelo de assessoramento, de acompanhamento, de melhoria. Ele geralmente é uma corte, o tribunal é uma corte de sanção, de controle de sanção.
É óbvio que agora o tribunal tem evoluído, o Tribunal de Contas no Brasil também tem evoluído, no sentido de também ser um instrumento pedagógico para orientar, corrigir eventuais falhas, mas em tese, em princípio, o Tribunal de Contas ele tem um enfoque mais sancionador, enquanto o modelo de controladoria tem um enfoque mais de assessoramento. Além disso, existem tribunais de contas, né, vinculados ao Poder Judiciário, existem tribunais de contas vinculados ao Poder Executivo, existem tribunais de contas vinculados ao Poder Legislativo, né? Eu não lembro agora alguns países, mas parece que na França o Tribunal de Contas seria vinculado ao Poder Judiciário, tá? E, além disso, os tribunais de contas, eles podem ter natureza, que a gente chama de natureza administrativa ou natureza judicante, né? O que é uma coisa, o que é outra? O Tribunal de Contas de natureza administrativa, ele vai produzir decisões de natureza administrativa. Ou seja, o que é uma decisão administrativa? É uma decisão que pode, posteriormente, ser revista pelo Poder Judiciário. Ou seja, não diz o direito definitivamente. Aqui no Brasil, não existe o que a gente chama de contencioso administrativo. Tá? O que é contencioso administrativo? Não existe no Brasil a possibilidade de uma matéria administrativa não poder ser revista pelo Poder Judiciário. Ou seja, no Brasil nós vivemos o que a gente chama de monopólio jurisdicional pelo Poder Judiciário. Só o Poder Judiciário pode dizer, em última instância, o direito, né? Então, se, por exemplo, uma agência reguladora toma uma decisão administrativa e alguém não concorda, uma concessionária de serviço público, por exemplo, não concorda com aquela decisão que ela faz, ela recorre ao judiciário porque sabe que aquela decisão da agência reguladora não faz coisa julgada material, ou seja, ela pode ser revista. Outro exemplo, o CAD, o Conselho de Defesa Econômica, ele toma uma decisão lá dizendo que determinado setor está eivado de um cartel que precisa ser desfeito. Então o CAD emite lá uma decisão para que aquele cartel lá seja desfeito, ou então impede a fusão de algumas empresas. Essa decisão do CAD é o que? Uma decisão administrativa, porque o CAD faz parte da administração pública do Poder Executivo, não faz parte do Poder Judiciário. Então, quem não concordar com aquela decisão pode recorrer ao Judiciário. Na França, existe o contencioso administrativo, ou seja, algumas matérias administrativas decididas no âmbito do Poder Executivo, por exemplo, uma decisão administrativa, é insuscetível de ser revista pelo Poder Judiciário, ou seja, faz coisa julgada material, ou seja, julga de forma definitiva aquele assunto. No Brasil não é assim, tá? No Brasil não é assim. Toda matéria administrativa pode ser revista no âmbito do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é o único que tem competência para dizer o direito em última instância.